Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Tá marcante esse boa noite, né? Boa noite, Elias Neto. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e você também que nos segue no YouTube e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Abração, obrigado, viu? A gente fica muito feliz em saber que podemos estar aí na sua casa, como se estivesse sentado na sua sala, ao seu lado, batendo aquele papo sensacional, sempre com uma boa entrevista. E a nossa entrevistada de hoje, coloca já aí a imagem da nossa entrevistada de hoje, é cineasta. No ano de 2005, fundou a Cumbaru Produções Artísticas. Trabalha com narrativa impactante do Brasil profundo e narrativas inovadoras com sotaque mato-grossense por meio do cinema. Tem em seu currículo grandes produções como longa-metragem Plantadoras de Águas, lançado no ano passado. Está com uma superprodução para contar a história de Teresa de Benguela, a líder quilombola de Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela foi a primeira capital de Mato Grosso. Além disso, já produziu séries sobre as riquezas naturais de Mato Grosso. É mestre em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal do nosso estado, Universidade Federal de Mato Grosso. Por essas e outras razões é que a gente diz boa noite, Daniele Bertolini. Boa noite, Elias Neto. Boa noite, Cuiabá. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite, batendo esse papo para contar a belíssima história de vida que você já produziu ao longo dos anos, né? Você conhece os coletores de Cumbaru de Poconé? Não, esses eu não conheço. Então, eu acho que você vai fazer um cinema com eles, um filme com eles. Bom. Tem uma comunidade em Poconé, já estive lá, inclusive, fazendo reportagem. Foi lá em 2019. Sensacional. É a época de Cumbaru. A produção é tão grande, e é uma produção natural, né? Uhum. É ali do Pantanal, que eles catam Cumbaru para fazer aquela que depois chamam de baru. Sim, né? Dá para fazer muita coisa. Exatamente, fazem um monte de coisa, fazem farinha, fazem coisa e tal. Eles deixam as atividades tradicionais deles e vão para essa linha ali. É uma história, assim, muito interessante mesmo, né? Sim. Esse negócio de gourmetizar, tal, Cumbaru não é mais Cumbaru, é Baru, essa coisa toda, não fica assim meio perdida a coisa ou não? Não, acho que o Cumbaru é conhecido como Viagra do Cerrado. Exatamente, também, né? Mas é a semente, né? A castanha que é a Viagra, né? Isso, exatamente. Aí depois você pode fazer, muitas receitas, Sim. bolos, pães, Sim. né, com a farinha. E é uma semente super resistente ao Sim. tempo. Ela pode ficar armazenada por até 3 anos. Porque não é todos os anos que tem produção, que as árvores produzem. Então, algumas árvores têm um outro ciclo de produção. E o Cumbaru tem uma característica muito interessante, que ele é uma das únicas árvores que quando vão limpar, né, tirar as árvores para poder fazer plantio de soja, o Cumbaru ele consegue permanecer. Então, muitas vezes o pé de Cumbaru ele permanece ali, é uma ilha de uma árvore cercada de sojas e ele sobrevive. Porque muitas outras árvores não conseguem sobreviver. O Cumbaru consegue. Elas não suportam, muitas outras não, a maioria, né? Não suporta porque ela precisa daquela comunicação e ter aquela energia, né? Das outras árvores juntas, né? exatamente. Podemos dizer até de uma sinergia. Né? Isso. Por que você criou esse nome? Olha, quando eu criei a produtora em 2005, ela tinha outro nome, ela se chamava Flor do Cerrado. E durante alguns anos ela foi Flor do Cerrado. Mas em 2014, eu quis mudar, eu achava que Flor do Cerrado tinha muita coisa com o nome Flor do Cerrado. Tinha floricultura, música do Caetano Veloso, várias que eu pesquisei na internet, assim, muitas coisas chamavam Flor do Cerrado. Sim. Aí eu falei, não, eu quero um nome mais diferente, eu quero continuar com essa conexão com o Cerrado, mas escolhendo alguma árvore. E muitas árvores elas já existem, né? Sim. Então, eu fui buscar justamente um nome que ainda não existia, não era muito usado. E o Cumbaru, né, ele tem essa característica. E em 2018, eu fui participar de um evento no Rio de Janeiro, o Rio to See, como missão do Sebrae.
E eu comprei 1 quilo de castanha de baru, de cumbaru, Sim. em pequenos saquinhos. Sim. E aí eu presenteava as pessoas com quem eu conhecia, eu dava o meu cartão e eles falavam, nossa, cumbaru, o que é cumbaru? Eu dizia, é o Viagra do Cerrado, é Sim. que eu só faço produções potentes, eu ainda fazia essa brincadeira. E Sim. dava uma sacolinha de cumbaru com o meu cartão. Sim. E foi muito interessante, porque isso eu percebi que muitas pessoas ficaram marcadas, porque depois a gente tem esse network de mandar e-mail, de continuar esse contato com as pessoas que a gente conhece nesses eventos. Sim. E muitas se recordavam por conta do cumbaru que eu levei, do né? cumbaru que eu levei de presente. Será que funcionou com Viagra? Olha, eu não sei, viu? Não dá pra Mas saber. dá uma energia Sim. e é um nome. Sim, e eu fiquei muito feliz quando eu soube disso, que é uma árvore que ela é resistente, ela consegue sobreviver, né? Que aqui a gente tem que ter. Para poder fazer cultura em Mato Grosso, a gente tem que ter resiliência, tem que ter resistência. E eu acho que o cumbaru também combina. É para os fortes, né? Exatamente. Você está voltando aí você está no meio de uma superprodução, que é a história da Teresa de Benguela. Em que situação, em que ponto está esse trabalho? Olha, Somos Teresa é um longa-metragem. Eu tenho muita felicidade e um amor especial por esse projeto, porque ele é um projeto que demorou muito tempo para a gente chegar até esse momento de filmar. Né? Da primeira vez que eu escrevi essa história até hoje, foram muitos anos, e nesse percurso eu entrei no mestrado, no ECO, né? Sim. Somos colegas ali de estudos de cultura contemporânea, justamente como parte dessa pesquisa para o filme, para ir para Vila Bela, pesquisar o imaginário das mulheres de Vila Bela a respeito de Teresa de Benguela e do Quilombo do Quariterê. Desde 2018, eu venho convidando pessoas daqui de Mato Grosso para compor a equipe, então eu tenho muito orgulho assim, de ter uma co-diretora que é a Os Ferreira, que é uma jovem diretora de Chapada, é uma pessoa muito sensível, atriz, ela também é nossa preparadora de elenco. A Juliana Segovia, que é cuiabana, diretora de fotografia. A diretora de produção foi a Júlia Medeiros, que ela é cuiabana, acabou de voltar de Cuba, foi estudar cinema em Cuba. Então, assim, está sendo muito... Os alunos do curso de cinema, né, que agora a gente tem aqui em Cuiabá, desde 2018, um curso de cinema e audiovisual. Não é mais um curso de rádio e TV, né? Então a gente teve essa mudança para cinema. Então, eu acho que a gente está num momento, com a Lei Paulo Gustavo, de 7 longas-metragens sendo produzidas. Então, todas com a sua direção? Não, 7 não. São 7 longas mato-grossenses. O Somos Teresa é um desses 7, né? Que é um filme que ele não é uma ficção tradicional, né, nesses moldes tradicionais que a gente vê no cinema. Ele é um filme híbrido. Então, ele é documentário com ficção, ele também tem performance. Foi um processo fazer esse filme lá em Vila Bela, porque a gente começou levando oficinas para as mulheres de Vila Bela. Então, a gente levou oficina de dança afro, oficina de trança, oficina de atabaque, de teatro de quilombo, de documentário e, por fim, a gente levou uma oficina de composição e canto coral com a Estela Seregati, onde as mulheres compuseram uma música. Então, a gente teve um elenco de 12 mulheres de Vila Bela e a participação especial da Zezé Mota. Sim. Então, a Zezé Mota chega já... foram 3 semanas de filmagem, a Zezé Mota participou em uma semana, né, dessas 3. As outras 2 semanas foram com as mulheres e antes dessas 3 semanas a gente teve a etapa de fevereiro. Eu estou indo para Vila Bela desde 2023 por conta da pesquisa do mestrado. Vila Bela se tornou assim, um lugar onde eu tenho amigas, né? Então as mulheres participantes desse filme, a gente criou um laço muito bonito. Eu acho que o cinema ele tem essa potência. A gente continua em contato. Pretendo voltar em Vila Bela agora em junho para apresentar a pesquisa do mestrado, que foi um compromisso que eu assumi quando eu fui fazer a pesquisa, que assim que eu terminasse o mestrado, voltar lá em Vila Bela para apresentar a pesquisa. E aí, nesse meio tempo, a gente teve a filmagem, então eu pretendo voltar agora, ainda no primeiro semestre, até Vila Bela para apresentar a pesquisa. E a primeira exibição do filme, ano que vem, eu quero também que seja em Vila Bela, para as mulheres que participaram, as suas famílias, a comunidade
comunidade. O filme ele, foi muito impactante na cidade. A gente teve a prefeitura abraçou com as suas secretarias, nos apoiaram. Foi uma troca muito bonita com as pessoas. Né? Você começou a escrever sobre a Teresa muito antes do mestrado. Sim, o projeto do Somos Teresa, ele nasceu, foi como uma ideia por conta do Tudo Sobre Mulheres, o festival de cinema que eu realizo na Chapada, e a última edição aconteceu aqui em Cuiabá. E aí eu fui buscar mulheres de Mato Grosso, né, pensar em homenagens, né, dentro do festival. E quando eu descobri Teresa de Benguela, isso eu estou falando lá de 2006, eu falei, gente, como as pessoas não conhecem essa mulher, porque naquela época ela não era tão falada. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, como contar essa história dessa mulher, que para mim é uma das mulheres mais importantes que a gente já teve aqui em Mato Grosso, de uma forma diferente. Eu não queria entrevistas com historiadores, historiadoras, pessoas que já pesquisaram. Eu queria sair desse formato mais tradicional e experimentar uma linguagem mais cinematográfica. E aí eu fui maturando essa ideia ao longo de anos, até que em 2016 foi a primeira vez que eu escrevi por conta de um edital daqui do estado, e aí não ganhei, e aí foram várias outras tentativas em outros editais, da Ancine, do BNDES, da Petrobras. Nesse meio tempo veio a pandemia. Aí eu resolvi tentar fazer um filme através do mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu descobri que eu ia ter que fazer o mestrado. Não dava para fazer o filme e o mestrado ao mesmo tempo. É muita atividade. É seminário, é trabalho. E o filme ele ia acabar se tornando um apêndice da dissertação. Eu falei, não vou fazer um filme para ser um apêndice. Sim. Um filme... É um filme. E aí o Mário César Silva Leite, que é meu co-orientador, ele que me orientou ainda bem, muito bem, falando, faça o mestrado, pesquise, faça a pesquisa, escreva a dissertação, depois do mestrado faça o filme e depois você retoma o doutorado analisando o filme. Então eu estou nessa trajetória, nesse processo muito interessante, né? Que no total, assim, vão dar 15 anos, olha só, é muita coisa. De trabalho, né? De trabalho, de pesquisa, de leitura. Um trabalho intelectual, e ao mesmo tempo, de certa forma, abraçal, né? De ir atrás, de percorrer determinados caminhos. Mas olha, eu sou muito grata à Universidade Federal, à Universidade Pública, porque foi o que manteve a chama acesa. Nesses anos de pandemia, a gente passou por anos que a gente não tinha nenhuma oferta de nenhum edital para produção. Eu tenho voltado para a universidade depois de 20 anos longe, né? Eu me formei em 2000, voltei para o mestrado em 2022, ou seja, 22 anos longe da universidade. Ter voltado a estudar, assim, nossa, dar uma arejada, assim, uma atualizada em tudo, ter viajado para participar dos congressos. Eu acho que ainda bem que o filme demorou esse tempo para fazer, porque ele não seria feito da mesma forma que a gente conseguiu realizar agora. O seu olhar é diferente. O olhar é diferente, a maturidade é diferente. Então, em 2026, o Somos Teresa fica pronto. Sim. A montadora é a Cristina Amaral, é uma montadora das mais conhecidas e reconhecidas hoje no cenário do cinema brasileiro. Ela é considerada por muitas pessoas, muitos críticos, a melhor montadora de cinema que a gente tem hoje no Brasil. É uma mulher negra, uma mulher já de seus 60 e poucos anos. Então, as pessoas que a gente conseguiu juntar e estar assim, com a gente, de mãos dadas, pensando até onde esse filme consegue levar essa história. Eu acho que a gente está falando em levar para o mundo. Vila Bela, Teresa de Benguela, as mulheres de Vila Bela da Santíssima Trindade. Você disse que é ficção e também documental. Exatamente. A Teresa de Benguela, ela foi para Marquês de Sapucaí em 94, com Joãozinho 30. Isso. Você chega até a Marquês, como que você faz esse... Não, o filme, o Somos Teresa, ele parte do imaginário das mulheres de Vila Bela. Entendi. Sobre Teresa e sobre o Quilombo. Então, se a gente for pegar um exemplo básico, a fuga para o Quilombo do Pariterê, ela se dava através do Rio Guaporé.
pegar uma canoa. Só que no imaginário das mulheres e nas entrevistas que elas aconteceram durante a etapa do mestrado, Sim. uma das mulheres falou assim, eu imagino que Teresa fugiu pelo cânion do Jatobá, porque o cânion para mim representa uma passagem para um mundo secreto, e Teresa conseguiu fugir, criou um quilombo secreto, ninguém nunca descobriu esse quilombo secreto, ela não foi assassinada, ela morreu idosa. Então, olha só, a imaginação indo completamente contra o que está escrito nos anais da coroa portuguesa. Então, a gente filmou no cânion essa fuga a nado, a gente filmou o quilombo em festa. No imaginário delas é um imaginário de beleza, de força, de orgulho de Teresa estar viva nelas. E são mulheres que não são mulheres da alta sociedade de Vila Bela. A gente tem Gari, a gente tem uma diarista, a gente tem a única travesti da cidade, porque eu acho que é um olhar contemporâneo, né, para essa Teresa, porque Teresa de Benguela está viva dentro de cada uma dessas mulheres, e principalmente as mulheres de Vila Bela. Então, o filme, ele parte do imaginário delas, livre, né? A gente não quer fazer uma história, a gente não construiu uma réplica do quilombo, é tudo muito do imaginário delas, mais conectado à força e a beleza. Por isso que a gente consegue fazer essas brincadeiras com sonho, com realidade, com o passado, o presente, né? No imaginário dessa pessoa, de que foi lá pelo cânion, é muito interessante, né? Porque o documento diz que foi incendiado, se não me engano. Pois né? E no nosso a gente não tem nada de dor de incêndio. A gente né? tem uma festa no quilombo, a gente tem uma reunião do parlamento quilombola. Então foram as cenas que a gente filmou e foi uma opção mesmo das mulheres, sabe? E no meio disso tudo elas dançaram, elas cantam a música que elas compuseram para a trilha sonora, que chamam Canto para Teresa. Então, é uma música que elas compuseram. Então, é um filme muito bonito. Eu fico imaginando a trilha sonora desse filme. Deve ser uma trilha assim... como é que você com diria? As músicas cantadas pelas mulheres de Vila Bela. Exatamente. A gente teve a participação do grupo Batuque de Quilombo, que é um grupo composto por mulheres de Vila Bela. Então, a gente quis... O figurino é o figurino delas, que elas usam nas festas. Então, a gente tem essa mistura de sonho com realidade. Aí tem também, Vila Bela é muito conhecida pela dança do Congo, pela festa do Congo, né? E uma das danças que, inclusive, eles demoraram bastante, eles não gostavam de abrir para outras comunidades, que era a dança do chorado, né? Essas danças também entram nesse... Não entram. Né? A única dança que acabou entrando, o grupo que acabou participando foi o Batuque de Quilombo, que é um grupo novo que Vila Bela está passando por um momento muito interessante, sabe? Além do quilombo, do Congo e do chorado, outros grupos, novos coletivos. Vila Bela é uma cidade com potencial turístico e cultural, assim, para mim, disparado de Mato Grosso. Acho que eu não consigo ver um outro lugar. E eu já viajei bastante por Mato Grosso, filmando, fazendo séries sobre turismo, programas sobre turismo em Mato Grosso. Conheço, assim, muitos lugares e Vila Bela, para mim, é um lugar especial que vai estar no meu coração para sempre. Você está dizendo, então, que Vila Bela precisa ter uma outra visão, né? Não Vila Bela, mas autoridades que fazem a parte cultural desse estado, desse país, precisam olhar Vila Bela de forma diferente. Né? Sim, eu acho que o Somos Teresa, ele mostra um pouco dessa Teresa nas mulheres, mas é também um filme sobre Vila Bela, sobre esse lugar tão especial que foi nossa primeira capital de Mato Grosso. Né? Foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. Então, a gente teve aqui em Mato Grosso uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, pensada, né, para a gente proteger a fronteira na época com a Espanha. Né? Então, é um lugar ali que tem Pantanal, tem Cerrado, tem Amazônia, uma zona de transição onde a gente tem os 3 biomas dentro do mesmo município.
Fora assim, as Maravilhoso. cachoeiras, os lugares da natureza belíssimos, a gente filmou bastante na natureza, assim, foi um desafio, porque foi março, então a gente filmou em março, quando ainda chovia, mas tudo deu certo. Eu digo que os deuses do cinema e as deusas protegeram. Porque a gente choveu quando precisava chover, não atrapalhou as nossas diárias, porque quando a gente vai para uma filmagem, Não a pode gente tem perder todo o diária. planejamento dos dias, né? E aí, como a gente tinha muita filmagem fora, no Rio, a gente tinha uma filmagem prevista em um local do Guaporé, o Guaporé encheu, transbordou. E o Guaporé a gente... é rápido, ele é violento. Exatamente. Né? Aí a gente conseguiu uma outra locação, assim, de um dia para outro, muito mais bonita até do que seria a primeira. Sim. Então, acho que tudo acabou contribuindo para que a gente conseguisse fazer um filme mato-grossense. Eu acho importante dizer isso, né? Porque a imensa maioria da equipe é daqui. Sim. Muitas pessoas com seu primeiro longa. Então, eu acho que também isso é importante. Que muitas vezes é mais simples para quem faz cinema já contratar quem já tem experiência. Mas e aí, como que a gente vai abrir para as pessoas daqui que nunca tiveram oportunidade de fazer um longa? Então, eu acho que isso aí é importante também. E também é meu papel como presidente da MT Cine, que hoje eu sou presidente da MT Cine, né? Você está há quanto tempo como presidente? Começou em agosto do ano passado. Aí esse ano a gente está prevendo realizar um seminário, porque é fazer um pensamento de que cinema é esse de Mato Grosso? Sim. Né? E quantos somos, para onde queremos ir? Eu acho que quando a gente pensa em fazer esse seminário junto com a universidade, que eu acho que é importante a gente ter esse local de promover um pensamento crítico, é para isso, sabe? Para a gente planejar o futuro, para onde a gente quer chegar com o nosso cinema, é necessário que a gente sente, analise, veja o que a gente produziu, até como é a distribuição dos nossos filmes, porque agora vão ser 7 longas, muitos curtas. E como é a distribuição? Praticamente é cada um por si. Cada um vai e inscreve o seu filme. A gente não tem assim um órgão, a gente não tem uma distribuidora. Eu acredito que agora, com esses editais que a gente tem de Aldir Blanc 2, de Aldir Lei Paulo Gustavo, a gente já começou a ter um movimento. Um exemplo é Pochorel, né? Pochorel tem uma Film Commission. Então, eles conseguiram fazer uma rua inteira de casarões históricos preservados. Então, se você quiser fazer um filme histórico, vá a Pochorel. Pochorel já está criando uma estrutura para receber produções. Porque não é só filmar, a gente tem que ter restaurante, tem que ter hospedagem, tem que ter uma infraestrutura para a equipe. Muda completamente, né? A dinâmica. Lá em Vila Bela, teve um dia que a gente tinha em torno de 100 pessoas no set, entre figurantes, equipe, elenco, assim, um trabalho para a gente conseguir fazer uma cena, né? Então, E ao mesmo tempo a gente vai ter filme agora em Sorriso, em Primavera do Leste, em Barra do Garças, em Sinop. Você falou dessa energia que é Vila Bela da Santíssima Trindade, um local turístico sem igual, né? Eu estive lá em agosto de 2024 com a equipe da Casa Cor, a equipe de designers, a equipe de arquitetos, enfim, aquela pessoal eles foram conhecer um pouco da cultura de Vila Bela da Santíssima Trindade. E aí, quando as pessoas chegaram lá nas ruínas da catedral, ocorreu uma apresentação para a gente e eu fiquei impressionado, porque nós que estamos aqui muito próximo, às vezes a gente não percebe, né, esse valor, né? As pessoas de Brasília, de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, várias pessoas choraram de emoção, sentiram aquela profundidade, sabe, da mensagem. Eu fiquei impressionado com isso, né? Nós filmamos na ruína também. Mas você tem um outro longa-metragem, né? Sim. Que é Plantadores de Água. Plantadores de Água, que fala sobre o trabalho dos coletores e coletoras de semente, principalmente em especial ali da região de Nova Chavantina. Né? Esse trabalho da coleta de sementes, eu acho que ele é um dos mais importantes. Eu acho que se eu não fizesse cinema, eu gostaria de trabalhar com coleta e produção de sementes, porque a gente precisa regenerar o planeta. Quando a gente fala nas mudanças climáticas,
Eu acho que a única saída é plantar árvores. Sim. Plantar árvores e plantar árvores. E o trabalho das coletoras e coletores de semente, ele é muito importante nesse sentido, né? A rede de sementes do Xingu, ela existe e ela comercializa as sementes para justamente fazendas que precisam plantar em áreas que foram degradadas, e aí tem ações do Ministério Público. Então chega naquele momento do TAC, né, que é o termo de ajuste de conduta, que tem que ter o replantio, e aí é feito através da muvuca, que é uma mistura de sementes. Então já cresce as árvores grandes, médias e as árvores menores, que vão fazer aquela caminha para proteger também das altas temperaturas do calor. Então é um método também de plantio diferente. E o Plantadores de Água, ele estreou ano passado em Miami, no Festival de Cinema de Miami. E agora ele está vindo para o Brasil e a gente está organizando uma exibição aqui em Mato Grosso, simultânea, tanto na TV da universidade quanto na TV Assembleia, né, que são os nossos canais públicos. Então a gente está organizando agora para o mês de maio uma exibição do Plantadores aqui, né? E vai ser exibido na Universidade Federal de Mato Grosso também. E também a gente quer fazer uma exibição lá em Nova Chavantina. Então a gente está nesse momento, assim, muita coisa acontecendo, né? No segundo semestre também tem uma filmagem de um novo telefilme chamado Amor em Movimento. Também vai ficar pronto para 2026, então assim, é um ano muito frutífero, assim, de muito trabalho, graças. Você está plantando sementes, né? Sim, sim. Plantando sementes, colhendo, eu acho sementes, que exatamente, é um processo assim que não para. Eu falo... Você falou de uma técnica aí que eu achei interessante, quando você... a muvuca. A muvuca colhe sementes de diversas espécies, aí junta tudo, mistura tudo e aí planta. Quando planta, aí vai nascer o cambará, vai nascer uma árvore menorzinha, própria do cerrado, retorcida, ou coisa parecida, nasce o jatobá, nasce mais são algo assim. Plantas primárias, secundárias e terciárias, né? Então as primárias, elas crescem até mais rápido, que parece que é um capim que está crescendo ali, mas são como uma vegetação mais rasteira, que ela protege a temperatura do solo não ficar exposto. E aí mantém a temperatura que permite que as outras árvores médias e grandes cresçam. Subam. Exatamente. Vão em busca do sol. E aí, em questão de um ano e meio, aí já é como se plantasse uma floresta. Sim, é exatamente o que ocorre na floresta, como a natureza vem. Exatamente. Só que é plantado através, inclusive, das sementeiras usadas no agronegócio. Sim. Então, tem um pensamento que é para como plantar grandes áreas. Aí, com muda, não adianta, né? E o Plantadores de Água, a gente fala um pouco sobre esse trabalho da muvuca, o trabalho dos coletores, e principalmente dessa região de Nova Chavantina, ali Barra do Garças também, que é um lugar também belíssimo. Aliás, Mato Grosso, né, Essas sementes vão para onde? É só para aquela região ou ela se espalha pelo estado de Mato Grosso? Espalha pelo estado de Mato Grosso todo. Também, inclusive, se você quiser comprar sementes, você pode comprar. Onde que eu compro? Pelo site da Rede de Sementes. Pelo site da Rede de Sementes? Isso. Sim. E aí, como é que é esse processo? As pessoas, como que elas ganham para isso? Como é que elas faturam? Elas recebem uma lista de sementes demandadas. Sim. A rede faz um mapeamento e fala: a gente vai precisar de 500 quilos de sementes de jatobá, semente de goiaba, semente de ipê é uma das mais caras, porque a semente de ipê é a semente voadora. Então é muito difícil conseguir coletar, porque tem que ir lá no dia, na hora. Se deixar para amanhã, perdeu. O vento bateu, levou a semente. Então é um trabalho de atenção o tempo todo à natureza, o trabalho das coletoras, entendeu? É muito interessante. Depois eu vou te passar o link ou te mandar o convite para você assistir na TV1, na TV Assembleia, que a gente pretende exibir. Que legal. Eu acho que a semente também da aroeira também deve ser meio complicada, né?
Que, ela Que é aquela pequenininha, aquela levinha, exatamente. né? Quanto mais levinha, Mais levinha. O quilo é mais caro. Aí elas revendem por quilo. Semente de cajazinho, semente... Ixi, tem tanta semente, gente. Sim, mas é um O trabalho processo... das coletoras é muito bonito. É um processo extremamente delicado, né? Agora, aí não foi ficção. Não, foi um né? documentário. Foi um documentário. Foi um documentário. Agora, a ficção vai ser essa Amor em Movimento, Sim. que a gente filma em agosto. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai começar a lançar chamada para elenco. A gente vai ter um elenco jovem. A gente vai ter a participação especial da Dona Domingas, do grupo Flor Ribeirinha. Ela vai que legal, atuar vai como atuar. atriz. É? Sim. Ela vai ser a nossa protagonista. Sim. Né? E ela é assim, a história é a história de um grupo de Siriri que está um pouco desarticulado, Sim. não tem dançarinos e é uma história de amor. O título já é esse, Amor em Movimento, Sim. né? O movimento da dança. E o movimento também da tradição, de como a tradição muitas vezes muda e como que os jovens vão também entrar nesse universo do Siriri, passar de geração para geração. O que é mais, eu acho que é mais feliz é porque é um projeto da Globo, então ela vai para a Globo Play, para a plataforma Sim. Globo Play, vai ser exibida aqui em Mato Grosso e ela vai ser exibida também em rede nacional. E aí a gente está muito feliz porque a gente vai levar Sim. o sotaque cuiabano, a gente vai levar o Siriri para o Brasil conhecer. Sim. Então acho que o audiovisual ele também tem esse poder, né? Então a gente está levando a nossa cultura para o restante do Brasil conhecer. Você fala em sotaque mato-grossense. Né? Sim. Mas O sotaque cuiabano, né? Cuiabano, é verdade. Porque, que na verdade eu acho que ele não é assim só cuiabano. Eu penso que ele é desse estado raiz. Sim. Cuiabá, Poconé, Livramento, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e tem também um pouco desse sotaque lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, por causa do Rio Paraguai, né? Da fronteira, né? Havia Corumbá e Cáceres, eles se comunicavam muito, né? Por meio das embarcações da via fluvial, né? E aí nós temos outros sotaques que se juntaram aos nossos sotaques, né? Como é que você trata isso, né, nesse amor? Olha, no Amor em Movimento, assim, o meu desejo, a minha vontade é que a gente tenha, inclusive, que colocar legenda para as pessoas entenderem. Perfeito. Porque para falar um sotaque bem carregado mesmo. Claro, por alguns personagens, né? Sim. Algumas o sotaque da Dona Domingas é lindo, assim, ela tem um sotaque muito cuiabano, muito característico. Então, tem um filme chamado Cine Hollywood, onde tem a legenda do cearense, que é o sotaque do Ceará. Eu também gostaria que a gente tivesse esses momentos onde a gente tivesse uma legenda para traduzir o nosso sotaque cuiabano, bem cuiabanês. Porque além do sotaque, tem também os termos que são... muitas falas vêm do indígena, vêm do espanhol, vêm do afro também, Sim, né? sim. E que elas são praticadas somente por aqui. Né? Praticamente, pelo que você está me dizendo aí, tem muito a ver com a história do Flor Ribeirinha. Você conhece bem a história do Flor Ribeirinha? Dona Dominga já me contou algumas coisas, assim, sobre... E teve um momento mesmo que estava desarticulado, e foi muito o trabalho dela, né? Assim, muitos anos. Hoje, enfim, o Flor Ribeirinha é reconhecido mundialmente. Tem 35 anos o trabalho da Dona Domingas, que, com muita justiça, a Universidade Federal de Mato Grosso deu a ela o título de doutora honoris causa. Olha só. Né? E ela, lá há 35 anos, ela estava preocupada com as crianças da comunidade, do bairro. O que fazer para que essas crianças tivessem um envolvimento cultural e tivessem o que fazer, não ficassem brincando, ficassem nas ruas o tempo todo. Aí ela pensou em criar um grupo para as crianças, para dar ocupação, sentido na vida daquelas crianças. E estavam procurando por um nome. Aí ela desceu lá no rio para pegar água. E aí ela viu a flor do aguapé, amarelinha, linda, maravilhosa. Ela falou, tá aí o nome, Flor Ribeirinha. Ela subiu e chamou o pessoal, já temos o nome. Colocou em votação, todo mundo falou, o nome é esse, o nome é aquele, o nome é não sei o quê. Ela disse, não, o nome é Flor Ribeirinha. Aí todo mundo, beleza, vamos lá. Esse é o nome. Esse é o nome. Viu? Olha só. Ela é especial. Ela é muito especial. É super especial. Onde se passa
É lá O Amor em Movimento, a gente agora vai começar toda essa etapa de... A gente vai ter uma locação de um quintal, uma escola e a gente vai ter um concurso de grupos de Siriri, que aí vai ser num lugar especial, assim, que a gente não vou contar para não estragar a surpresa. Sim, então vai ser esse filme que vai se passar em um quintal, que a gente está agora justamente nessa etapa de fazer busca de locação, de fazer a busca por esses atores e atrizes que são jovens. Então a gente vai fazer uma chamada, colocar nas redes sociais, porque muitas vezes não precisa ser uma pessoa que tenha uma formação, né, como é o perfil de jovens, adolescentes, 16, 17, 18 com cara de 16, às vezes também tem isso, né? Tem muito a ver, então, né? a gente vai ter a gente vai fazer uma busca nas escolas, divulgar nas escolas, porque a gente vai ter todo um trabalho de preparação de elenco e muitas vezes é isso. A Dona Domingas não é uma atriz formada em teatro, mas a gente acredita muito no potencial e nela. Na natureza dela. Na natureza dela. Então, a gente vai fazer o trabalho também com pessoas que não têm essa formação clássica. Eu acho que quando vocês fazem... desculpe, eu interrompi você. Não, por favor. E quando vocês fazem essa seleção que vocês buscam das escolas, né? Como é que é a burocracia para isso? Tem toda uma parte burocrática. Sim. A gente tem que pedir autorização para juizado, a gente não pode filmar em horário de aula, mas a gente vai tentar filmar nos finais de semana. Então, tem toda uma parte de produção executiva, né? Que para isso a gente tem uma ótima produtora executiva, que é a Paula Torres. Ela trabalhou durante 20 anos na Globo, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está com a Paula e o Perseu Azul, que é de Chapada, e eu, né? Então, a gente está aí à frente dessa produção para levar Mato Grosso e fazer um cinema profissional e também sensível. Sim. Você é daqui, de Cuiabá? Eu sou de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, mas eu falo que eu sou uma cuiabana nascida em Aquidauana, porque eu fui gestada, tudo em Cuiabá. Quando eu fui nascer, a minha mãe foi para casa da mãe dela, lá em Aquidauana. Eu nasci lá e voltei para Cuiabá dias depois. Então eu digo que eu sou uma cuiabana nascida em Aquidauana. E quando eu nasci, Mato Grosso ainda não tinha sido dividido. Sim. Então eu sou mato-grossense. Eu falo que eu sou uma mato-grossense. Sem dúvida, mato-grossense. Foi em 77 que foi dividido, exatamente. Né? Mas você chegou de ouvir a radiodifusora de Aquidauana? Olha, eu acho que eu já ouvi, sim. Ela é super famosa. Não sei se ela ainda existe. Era uma rádio AM. E ela tinha uma boa penetração aqui por essa região. Eu ouvi várias vezes. À noite a gente ouvia. Radinho sempre, assim. Exatamente. E de onde vem essa vontade de filmar, essa vontade de registrar tudo? Olha, desde criança, eu cresci no Verdão, né? Meu pai tinha um bar chamado Barzão e tinha um palco para os músicos se apresentarem. E ali eu montava peças de teatro. Eu já era produtora desde criança. Assim, eu produzia as minhas peças. A gente, naquela época, não tinha acesso a cinema. Era tudo muito caro. Sim. A gente brincava que estava filmando, mas o que eu fazia mesmo era montar muita peça de teatro. E saía pela vizinhança convidando as pessoas para irem. Se elas não apareciam na hora, eu ia lá na porta. Falava, a gente está esperando você para o nosso público. Então, eu ia buscar o público em casa para assistir as peças. E organizei um abaixo-assinado. Eu sempre era uma pessoa à frente, assim. Era Cuiabá, com esse calor, a questão do calor me chama a atenção desde criança. E eu queria tomar banho de piscina, a gente não tinha piscina. E eu organizei um abaixo-assinado para tomar banho de piscina na única casa da rua que tinha piscina. Então, eu sempre tive... Como é que era? Você fez um abaixo-assinado, mas a casa era de alguém. Era na casa de alguém. Na casa... E aí você chegou na casa desse alguém e falou, aqui, ó. Olha... Ou você abre essa piscina aí... Sim, eu fiz e eu falei para os colegas, para as crianças, olha, só vai tomar banho quem assinar o nosso abaixo-assinado. E é uma ideia de um curta, assim, que eu pretendo fazer, porque eu acho que isso demonstra muito essa questão do calor. Eu já fiz um curta sobre albinos em Cuiabá, chamado Filhos da Lua na Terra do Sol, que
Eu falo, se é difícil pra gente, imagina pra quem é albino. Então, o Filhos da Lua na Terra do Sol viajou pra muitos festivais. Teve um rapaz que fez uma pesquisa... No Eco, sobre albinismo. Isso. O Filhos da Lua na Terra do Sol virou uma referência quando Sim. se fala em albinismo, foi exibido já na TV Senado. Mish me levou para a Europa para participar de festivais, foi para a China, foi para o Marrocos, viajou o mundo esse filme. Entendo. Mas você também foi para a China, Marrocos? E eu fui só para a Europa, só fui para Bruxelas, né? Sim. Porque eu não tinha orçamento para acompanhar o filme que... Você tem que ir por conta própria. Olha, para a China, na época eles davam uma ajuda de custo, mas a ajuda de custo não cobria nem um terço do que era a passagem. Imagina, muito longe. Tem que ter um planejamento, tem que ter mais apoio, de repente, do Estado, né, para levar os cineastas, porque é isso, né? Os filmes também vão e muitas vezes a gente precisa desse apoio para poder acompanhar quando vai para os festivais e tal. E agora eu estou com o Cuiabá 50 Graus, que é um roteiro que se passa no dia mais quente que já existiu registrado aqui, que é quando a gente vai alcançar esse recorde de 50 graus. É uma nova leitura a partir de Rio 40 graus, agora a gente vai ter o Cuiabá 50 graus. 50 graus. E eu estou desde 2024 participando de laboratórios de roteiro com esse projeto. E se tudo der certo, é meu próximo filme, que aí, assim, quando a gente fala em cinema, para você ter uma ideia, a gente está em 2025. Se tudo der certo, eu filmo em 2027. Se tudo der certo. Edital, entrar... Mas que começaria a rodar ou não? Não. Se tudo der certo, eu filmo em 2027. Perdão. É uma ideia de 2024 que eu estou participando dos laboratórios agora. Acabei de chegar de Brasília. Estava lá em Brasília participando do Fomenta Cine, que é o laboratório de projetos do Centro-Oeste e do Norte. Aí a gente ganhou um prêmio de uma consultoria de design de público. Porque tem todo esse trabalho que a escrita, para quem é o meu público do meu filme, acho que cada vez o cinema brasileiro ele está caminhando para que a gente faça os processos mais profissionalizados, assim. Então, desde o desenvolvimento, não é mais uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, assim, é uma equipe de 50 pessoas, a gente cumprir uma escala 5x2, né, trabalhar 5 dias e folgar 2 dias, ter 12 horas de trabalho por dia. A gente vinha, assim, de práticas onde trabalhava-se 18 horas numa filmagem e não dá mais para ser assim, né? É um trabalho, né, reconhecido. Mas é super puxado, né? 12 horas por dia. 12 horas. Quando a gente está numa filmagem, a gente normalmente, a gente acorda às 4h30 da manhã, toma café às 5, porque tem que... A gente está filmando em Mato Grosso. Sim, é a natureza do trabalho. É a natureza do trabalho, esse tempo, exatamente. Senão não rola, né? E quando a pessoa assiste ao filme, que maravilha, não tem a menor ideia de tudo o que aconteceu por ali. Isso a gente ouve muito quando a gente está filmando, a gente ouviu isso muito lá em Vila Bela, que as pessoas falavam que não tinham noção de quantas pessoas eram necessárias para a gente fazer um filme. E a gente tinha um caminhão com equipamentos, a gente tinha barco para levar, que a gente teve filmagem no Rio. A nossa diretora de produção, a Júlia, eu vi ela produzir de todos os modais. Ela via ela de bicicleta, de carro, de moto, de barco, de caminhão. Só faltou helicóptero, assim. Mas tinha um drone. Tinha um drone. Realmente, às vezes a gente chega... Já aconteceu de eu chegar num lugar, no Constipadouro, para fazer uma reportagem, contar a história ali e tal. Aí um professor, muito feliz da vida, ele resolveu meio que dirigir. Só que aí ele dizia, não, você tem que começar lá a fazer isso e aquilo. Aí o cinegrafista, o pessoal dizia, não, se eu fizer assim não vai dar, eu tenho que fazer assim, mas como é que... Não, fique tranquilo, coisa e tal. Aí a hora que terminou, que foi ao ar, ele ligou, olha, realmente, eu não entendo de nada, eu queria fazer alguma coisa assim, mas eu queria ajudar. Isso acontece muito, muitas vezes as pessoas... Falar, eu queria fazer um filme. Esses tempos estava aqui um cineasta indiano. Não sei, estava perdido aqui em Cuiabá e ele queria fazer um filme, ele conseguiu, ele estava querendo conseguir recursos e apoio e tentando conversar com pessoas ligadas ao cinema aqui. E ele queria filmar agora,
para lançar o filme no Dia das Mães, agora em maio. Eu falei, gente... Então, e ele disse que na Índia isso é possível. Só que a Índia produz, acho que 1.000 e poucos filmes por ano. Então lá tem toda uma indústria mais... Aqui os processos são mais morosos. Sim. Então, assim, entre escrever o projeto e o projeto ficar pronto, são anos de dedicação. A gente fala em 5 a 7 anos para um filme sair do papel e chegar até a tela. Então, é uma média brasileira essa. Sim. Lá em Brasília agora, você tratou basicamente sobre o quê? Com quem você conversou lá? Lá, a gente passou por consultorias ligadas à construção do roteiro. Então, eu cheguei lá com uma ideia de um argumento que é Cuiabá 50 graus, é uma história que se passa no dia mais quente que já existiu. Então, a gente vai filmar, como o filme, vão ser 30 dias filmando para o filme que se passa todo em um dia só. Né? No mesmo dia, que é esse dia mais quente do ano, onde 4 pessoas têm as suas vidas interligadas e elas não têm a menor noção que a vida delas está interligadas e por quê. E a gente vai compreender isso mais para o final do filme. A ideia é essa. Então, eu passei por consultorias de roteiro, trocar com os colegas. A gente teve um momento de pitching, que é apresentar o projeto por 7 minutos, que é a duração de um pitch, onde a gente vende a nossa ideia. A gente tenta convencer pessoas, e nisso a Olhar Distribuidora, que é uma distribuidora de Curitiba, que hoje é uma das principais do Brasil, ela premiou o roteiro, a ideia, com esse estudo de design de audiência, o que dentro de um pensamento de projeto ele é muito importante. Então eu já saí de lá pensando que eu preciso definir minimamente quem são os meus 2 protagonistas. Então eu já estou com uma ideia de 2 atores que não são daqui de Cuiabá, são atores já globais, né, que já atuaram em novelas e tal. Eu acho que é importante quando a gente traz, né, pessoas. Mas eu fui buscar uma pessoa, um dos atores ele é do Pará, outro ator ele é da Paraíba, porque é a questão do sotaque cuiabano, sim. Né? Então assim, vai ter que vir fazer uma vivência para aprender. Então tem todo esse trabalho. Então que eu acredito que esse filme, a gente conseguindo se dedicar ao roteiro, que é uma parte que demanda muito tempo. É uma média de 6 meses de trabalho. E é um trabalho que, em tese, deveria ser remunerado. E muitas vezes é um momento que não tem uma remuneração. Porque como que eu vou conseguir passar num edital se eu não tiver o roteiro escrito? Aí eu preciso de dinheiro para escrever o roteiro. Só que isso vai fazer com que o meu processo demore muito mais. Então, assim, eu organizo o meu dia para que, ao menos 2 manhãs durante uma semana, eu consiga me dedicar à escrita desse novo roteiro. Aí os outros períodos dos dias da semana, eu me divido entre a parte da montagem do Somos Teresa, a produção da Mauau e do Mauau Lab, que eu também faço parte da produção executiva, a minha atuação como presidente da MT Cine. Então, a gente divide o dia assim, em blocos para conseguir dar conta dessas várias frentes. E é isso que é tocar uma produtora ligada ao audiovisual e ligada à cultura, né? Pelos meus cálculos, você está trabalhando 18 horas por dia. É uma média, olha, né? é uma média, é uma média. Exatamente. E essa semana eu comecei a estudar espanhol, retomei, que eu já tinha estudado, e eu decidi retomar porque também por conta dessa viagem a Brasília, me apontaram em Brasília, nas consultorias, caminhos para internacionalização, para conseguir fazer coproduções internacionais com esse roteiro. E todos me apontaram caminhos ligados mais à América Latina. A gente tem cada filme tem um perfil. Esse perfil de filme que eu quero contar, ele é muito mais conectado à América Latina do que à Europa, por exemplo. Aí, então, eu comecei a estudar espanhol, porque no final do ano tem um mercado de negócios audiovisuais que acontece no Uruguai, em Montevidéu, e eu quero ir até lá e estar presente e já tentar buscar coproduções internacionais, porque eu tenho batido muito nessa tecla como presidente da MT Cine, que a gente está aqui com a Bolívia ao nosso lado, nosso vizinho. Cadê uma coprodução Mato Grosso-Bolívia? Não há, né? Não há. Por que não fazer? Então, acho que a gente tem que
pensar agora a internacionalização do nosso cinema. Perfeito. Vamos para um intervalo? Vamos. E daqui a pouco a gente volta falando sobre esse tema sensacional que é o cinema em Mato Grosso. Voltamos já aqui com Boa Noite, Elias Neto, pela TV Cidade Verde. Até já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, falando sobre o cinema. A minha amiga Bertolini está por aqui. Essa grande cineasta. Qual que é a sua próxima semente a ser plantada? Bem, o Somos Teresa, que está em etapa de pós-produção, o Amor em Movimento, a Mauau. E a Mauau é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, porque a gente exibe filmes curtas universitários independentes, além de ter o laboratório de desenvolvimento de roteiros, porque é uma etapa muito importante da vida de um projeto, se dedicar a essas ideias. Então, a minha atuação ela vai além da produção. Eu penso na difusão, exibir os filmes, retomar o Tudo Sobre Mulheres, que é o festival de cinema que eu criei lá em 2005 e que desde 2019 ele está sem acontecer, fazer essas articulações para que a gente tenha investimento do Estado, da Secretaria de Estado de Cultura. A gente está tendo um investimento agora, mas é um investimento que é do governo federal. A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, é recurso federal. Sim. Mas assim, o governo de Mato Grosso precisa investir mais na cultura, nos artistas, né? Eu falo que a gente tem a agricultura e a cultura, então são 4 letrinhas que fazem uma diferença muito grande. Imensa, entre né? o tratamento que é recebido. Então a gente quer mais visibilidade, mais investimento, porque a gente está aí com um curso de cinema, com produções matogrossenses e a gente quer levar para o mundo que as pessoas vejam os filmes. E sem cultura a vida não prossegue, né? Não. Eu acho que isso ficou muito claro na pandemia, Sim, né? Quando ficou todo mundo em casa, trancado, o que a gente fazia? Via filmes, ouvia música. Foi o que salvou muita gente. Exatamente. Né? As pessoas queriam realmente se libertar, né? A cultura é uma forma de liberdade. E a nossa identidade, né? Sim. Assim, a gente se vê, a gente se reconhece. O que falta para Mato Grosso investir mais nesse setor? O que ocorre? A visão política ainda não é a melhor possível? Olha, a gente precisa investir mais, por exemplo, uma rede de cinemas pública. Que filmes, além de shopping center, que sala de cinema a gente tem hoje aqui? Não tem, a gente não tem. O Cine Teatro, eu falo que ele é 99% teatro e 1% cinema. Sim. Porque tem lá a sede agora da MT Escola de Teatro, ótima, forma atores, forma dramaturgos. Mas e o cinema? Né? Agora a gente tem uma perspectiva, né, do Centro Cultural da Universidade, ele vai ser reformado, passar por uma reforma. Foi um edital que a universidade ganhou no final desse ano, então vai ser reformado o Centro Cultural e ali vai ser uma sala de cinema com projeção para os alunos do curso de cinema poderem ver, porque é isso, a gente precisa ver os filmes na tela grande. Sim. Então a gente vai ter o auditório de 250 lugares ali, mas que ele não é também um cinema, é um auditório do Centro Cultural, que vai ter outras atividades além do cinema. Então a gente precisa investir nisso, nesses espaços onde a gente vai ver filmes juntos, em salas próprias para exibição de filmes, porque hoje está cada um no seu celular, os jovens estão vendo filmes na velocidade 2, e até agora umas versões que está sendo super popular, onde você vê um filme de 2 horas em 10 minutos. Que é uns cortes assim, extremamente rápidos e os jovens não querem mais ver filmes de 2 horas, eles querem ver filmes de 10 minutos. Para você conseguir assim, atrair a atenção e manter a atenção de uma pessoa mais jovem hoje para um filme mais longo, que tenha tempos mais demorados, é difícil. Então, a gente precisa investir. Existe um projeto dos IFMTs Sim. terem uma rede de salas de cinema, é um projeto nacional. Assim, gostaria muito que chegasse, porque a gente tem IFMTs pelo interior e a gente vai começar a ter uma rede de salas de cinema com preços populares ou muitas vezes gratuitos. Mas é isso, ofertar para a população, para que ela... E os financiamentos? Os financiamentos, assim, eu acho que tem que ter um olhar e uma governança, porque os recursos existem. A gente está em Mato Grosso, um dos estados que mais crescem, mas não adianta crescer só em asfalto ou em
em hectares plantados. A gente também tem que crescer em teatro, em museu, em cinema. Turismo. E impacta no turismo. é. Exatamente, né? As nossas histórias, as nossas memórias, as pessoas importantes que a gente já viveu, como Teresa de Benguela, né? Perfeitamente, Mãe Bonifácia. E os jovens, como você falou, eles não conhecem praticamente nada disso. Exatamente. E a impressão que a gente tem é que eles também não estão muito interessados em conhecer, porque o mundo deles está muito dentro do Mas eu do acho que celular, se começar a ter mais oferta, exatamente. a gente vai conseguir. Se você não entrega nada para aquela pessoa, Exatamente. claro que ela não vai receber nada e não vai ter condições de conhecer e reconhecer. né? Exatamente. Olha, esse retorno aqui desse bloco aqui é para a gente agradecer, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Foi um prazer. obrigada. E a sua história é belíssima, tá? E continue aí nessa vibração constante pelo cinema mato-grossense, porque realmente nós precisamos ser um pouco mais conhecidos lá fora, né? Sim, não sim. só pelo agro, não só por esses caminhos, né? Mas pelo caminho também da cultura, né? Sim, nossa música, nosso cinema, nossas artes, Exato. artes plásticas, artes cênicas. Ixi, Mato Grosso é um estado muito rico, muito belo e a gente quer que o mundo conheça mais e mais. Muitíssimo obrigado. Obrigada Tá? a você, Elias. Obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço para você. Obrigado pela companhia, pela audiência. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, no Boa Noite, Elias Neto. Tchau.